Bom, então, essa semana a gente vai começar a falar sobre a diversidade microscópica, certo? Como o próprio nome diz, diversidade significa variedade, então existe uma grande variedade de seres vivos que são microscópicos. O nome micro tem a ver com o tamanho, então a gente está falando aí de uma coisa de 10 a menos 6 metros, ou seja, pega 1 milímetro da régua e divide por 1000. Isso é um micro, tá bom? Então é uma coisa bem pequena, tá? E por ser muito pequena, os olhos do ser humano não têm a capacidade de enxergá-los. Tanto que até a gente descobrir, né, pensando assim, a ciência, descobrir essa diversidade demorou-se muito, porque se precisou criar equipamentos como o microscópio para você poder enxergar. Tudo bem? Bom, a grande variedade de seres microscópicos, como por exemplo, protozoários, bactérias, vírus, algas. Então, nem sempre a gente pode pensar que todos os seres microscópicos são seres ruins para o ser humano, ou que causam doenças para o ser humano. Tudo bem? Por exemplo, alga não causa doença para o ser humano, tá? Alguns tipos de protozoários, como a euglena, também não causa doença no ser humano. Tudo bem? Bactérias. Nós temos bactérias dentro do nosso intestino que nos ajudam na digestão. Então, essas bactérias são positivas para o ser humano. Existem bactérias que digerem a celulose dentro, por exemplo, dos estômagos dos ruminantes, ou seja, vaca, boi, etc. Esses animais têm essas bactérias para digerir a celulose. Digerindo a celulose, eles podem se alimentar de grama, capim e tudo mais. Tudo bem? Bom, vírus a gente vai entrar depois para verificar se eles são seres vivos ou não. Então vamos lá, protozoários, né? Antigamente se chamava de protistas. Então, proto seria primitivo, significa primitivo, zoários, animal. Então, são animais primitivos. O que isso significa? Animais simples, tudo bem? No caso, atualmente não se considera mais que protozoários façam parte do reino animal. O nome permaneceu como uma ideia de animal, mas eles não são classificados mais como animais, tudo bem? E o que são então os protozoários? São seres unicelulares, celulares, célula. Então são seres que têm apenas uma célula, tá? Além disso, são seres heterótrofos, ou seja, seres que precisam se alimentar de outro para sobreviver. Existem alguns protozoários que podem fazer uma associação com seres que fazem fotossíntese, mas de qualquer maneira, esses protozoários não conseguem produzir o próprio alimento. Então, eles estão em associação com alguém que faça. Então, ele está se alimentando de alguém. Tudo bem? Tá. A maioria deles vive em ambientes aquáticos, ou seja, água doce e água salgada, tá? Mas a gente também pode encontrar em lama, no lodo, a gente pode encontrar protozoários que causam doenças, então eles são parasitas, tá? Então existem vários tipos. E como que se dá a reprodução dos protozoários? Então aqui eu fiz um esquema, tá? É bem ruim, eu sei, eu não desenho bem, de um protozoário, ou seja, uma célula e um núcleo. Percebam que protozoários possuem núcleo, ou seja, eles são eucariontes. Lembra daquela definição? Células eucariontes ou seres eucariontes são aqueles que possuem o material genético dentro do núcleo. Se eles possuem material genético dentro do núcleo, por isso eucariontes. Tudo bem? Então, o que é essa divisão binária ou fissão? Vamos pensar pelo nome. Divisão significa que vai repartir. Binária significa que vai formar 2. Então, fissão também pode pensar que é divisão. Então, o que é uma divisão binária? Eu tenho uma única célula, o núcleo dessa célula, bem como todas as organelas. Aqui eu pus só o núcleo porque senão vai ficar muito poluído o desenho. Bem como todas as outras partes da célula vão
que uma célula não pode ficar com material duplicado. Aí você vai começar a enxergar um processo de divisão. Ele vai separando, então o núcleo que foi dividido começa a migrar até começar a acontecer a constrição, ou seja, o achatamento, até chegar a 2 indivíduos. Tudo bem? Então, toda vez que alguém falar para vocês de divisão binária ou fissão, é esse o esquema do processo. Um ser origina 2, e para esse ser originar 2, eu preciso duplicar as informações que o primeiro tinha. Tudo bem? Sim? Bom, mas como eu falei, alguns protozoários, eles causam doenças no ser humano, tá? As principais doenças são essas aqui. Então, o que é a doença de Chagas? Doença de Chagas é uma doença causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, tá? Esse protozoário costuma ficar no intestino de um percevejo, que se chama popularmente como barbeiro. E aí o que acontece? Quando você está dormindo, por exemplo, esse percevejo vai lá, morde o seu rosto e defeca, ou seja, faz cocô em você. Na hora que ele faz cocô, lembra que está no intestino do percevejo? Esse cocô vai sair com o tripanossoma. O tripanossoma vai ficar lá em cima do seu rosto e você está dormindo. Aí você vai e coça o seu rosto. Na hora que você coçar o seu rosto, você fez uma, digamos assim, uma entrada para o tripanossoma. Ele vai atingir a sua corrente sanguínea e vai principalmente para o coração. Tudo bem? Então, a doença de Chagas, ela tem como alvo principal o coração. E o coração de uma pessoa com doença de Chagas, ele fica grande, ele cresce, tá? Além da forma que eu expliquei que pode entrar o tripanossoma, existem casos de pessoas que ingeriram o tripanossoma pelo caldo de cana. Então, porque o percevejo, ele costuma fazer o ninho dele no meio da cana de açúcar. Aí a pessoa vai lá, coloca a cana para moer, para fazer o caldo de cana e tritura o tripanossoma junto. E aí a pessoa ingere o tripanossoma e acaba ficando com a doença. Tudo bem? Deu para entender? Doença de Chagas não tem cura, tá? Uma vez que a pessoa esteja com esse tripanossoma dentro dela, o que ela pode fazer é tomar remédios para reduzir os efeitos da doença, mas ela não vai ser curada, tá bom? Amebíase. Amebíase é popularmente conhecido como virose também. Quando você fica com dor de barriga, vomitando, você pode ter ingerido uma ameba. E aí o que acontece? Essas amebas, né, esses protozoários, elas estão muito presentes em água, em alimentos que foram mal lavados. Então, quando você não lava direito frutas, verduras, legumes, elas podem estar também nesses locais. Então, no caso da amebíase, a pessoa trata dos efeitos colaterais e ao longo do tempo a ameba acaba sendo eliminada. Tá? Você toma antibiótico para poder matar a ameba também e tudo mais. Então tem cura a amebíase, tá? A giardíase é parecida com a amebíase, só que na amebíase você não tem fezes com sangue. Na giardíase você já tem essa situação, que a pessoa vai fazer, vai defecar com sangue. Então a gente tem um quadro mais grave de diarreia, tá? Mas também pode ser tratada, assim como a amebíase, você adquire essa doença pela ingestão, principalmente de água contaminada, tá? Por isso que é muito importante tomar cuidado com qual água você ingere, da onde você está pegando essa água, se ela foi tratada. Ah, professora, eu não consigo filtrar ou comprar água mineral. Então ferve. Se você não tiver como comprar uma água mineral ou tiver um filtro em casa,
pode vir algum protozoário também, tá? E você não vai enxergar, certo? Por fim, a malária. A malária é uma doença muito comum no norte do país, tá? Ela é causada pela picada do mosquito, então o mosquito vai lá e te pica, e aí quando ele pica, na saliva dele tem um protozoário que entra em você, tá? No caso da malária, ela costuma dar febre, ela tem picos de sintomas, então assim, você vai ter a doença evoluindo a cada 48 horas ou a cada 72 horas, tá? E a malária, ela tem o problema de que o protozoário, ele vai para as suas hemácias. Então, ele vai usar a sua hemácia para se multiplicar. Por consequência, muitas pessoas têm hemorragias e tem também, como fala? Ai, me fugiu. Anemia. A pessoa costuma ter anemia também, tá? E se não for tratada, a pessoa morre. Quando houve aquele ciclo de expansão da borracha, que as pessoas foram para o norte do país, nas seringueiras e tudo mais, isso teve como consequência o aumento do número de casos de malária. Tudo bem? Alguma dúvida? Então,